Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um grande livro da literatura contemporânea feita por mulheres e super latino-americano. Eu estou falando do Come Terra, da escritora argentina Dolores Regis. Demorei um pouquinho para entregar essa resenha porque eu tive vários contratempos no final do ano, mas apesar de eu não ter colocado a resenha no ar quando eu fiz a leitura, logo em seguida, ela continuou reverberando em mim e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu posso dizer para vocês nesse vídeo e eu quero comentar as coisas que eu acho de mais instigantes nesse livro, que é curtinho, sobre o qual eu também não vou dar tantos detalhes assim para deixar vocês com alguma coisa por descobrir sozinhos, claro, mas não posso deixar de comentar aqui, até mesmo porque sempre que eu faço uma leitura conjunta no Clube Lê Latinos, que é o meu clube de assinatura, em que a gente tem leituras mensais lá pelo Catarse, eu trago resenha aqui para o canal para ficar tudo bonitinho, tudo registrado numa playlist, então eu tenho que trazer esse conteúdo sempre. Demorei, mas estou trazendo agora e eu tenho certeza que vai ter muita coisa massa para a gente conversar sobre esse pequeno livro. Mas antes de eu continuar, preciso dar as boas-vindas a qualquer pessoa e a toda pessoa que esteja chegando por aqui agora. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite e dê uma olhadinha nos conteúdos que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva porque isso ajuda demais quem está aqui desse lado produzindo. Deixa um like nesse vídeo para que ele chegue a outros leitores também que podem se interessar por esses temas todos. E claro, fique aqui comigo comentando tanto no chat ao vivo quanto nos comentários depois o que sentir vontade, né? Aquilo que tiver no coração aí para falar sobre esse livro, sobre a literatura, enfim, é sempre um espaço muito bom esse de trocas aqui nos comentários do canal. Também tem que lembrar todo mundo a conferir aqui a caixa de descrição do vídeo, porque nessa caixa, nesse box, logo aqui abaixo do vídeo, é onde eu deixo todas as informações pertinentes àquilo que eu estou comentando, inclusive com links relacionados, tanto o link dos livros que eu menciono, quanto também algum outro vídeo que eu possa ter feito, alguma coisa que eu me lembre também e que seja depois da gravação do vídeo, então isso é sempre muito importante, não deixe de conferir. E se forem comprar qualquer livro ou qualquer produto nessa loja aqui na Amazon, vocês podem comprar pelos meus links comissionados e me ajudar. Não precisa ser só livro, pode ser livro, deve ser, mas se vocês precisarem comprar outra coisa também podem entrar pelo link do livro, não faz diferença e vocês me ajudam muito, muito, muito com uma pequena comissão aí por cada coisinha vendida com esses links comissionados. Muito obrigada a todo mundo que já lembra de usar. Mas vamos então para o livrinho, né, Come Terra, um livro da Dolores Regis, publicado aqui no Brasil pela editora Moinhos, esse aqui com tradução da Elisa Menezes, que é uma das tradutoras que trabalha aí para Moinhos também. E esse livro, gente, foi lido em novembro do ano passado, em novembro de 2023, pelo Clube Lê Latinos, mais uma escritora argentina que a gente conhece no clube. E eu fiquei muito feliz de ter colocado, porque eu acho que são poucos os livros atuais que trazem uma outra Argentina. Falar da Argentina é muito fácil, né? Porque existe muito material cultural, digamos assim, para a gente conhecer o país, seja pelo cinema, seja pela literatura, pela música. É um país que investe muito em termos culturais e exporta a sua cultura. Então, por isso também, a gente tem tantos livros argentinos publicados atualmente, e muitos deles feitos por mulheres, isso é ótimo. Mas nem todo livro argentino vai retratar os interiores do país, e isso sempre me chama atenção, tanto lá quanto cá, né? Eu sempre falo isso para vocês sobre livros que se passam em capitais, né? E que no Brasil tem uma predominância de São Paulo e Rio de Janeiro, e é muito legal conhecer também outros cantos, né? Porque esses países são muito grandes e a Argentina também. Então é muito legal ver esses textos que nos deslocam para outras realidades, realidade de gente pobre, realidade de gente com menos acesso à educação, com menos acesso a saneamento básico, a direitos básicos também de existência, e a Dolores Regis faz isso. O Come Terra conta a história, então, dessa menina que não tem nome, tem só esse apelido, que é Come Terra. A gente vai acompanhando a vida dela desde o momento em que a sua mãe morre, isso está bem no comecinho do livro mesmo, assim, na primeira página, e o seu desenvolvimento depois dessa morte, né? O seu processo de crescimento. Ela era ainda pré-adolescente ali quando a mãe falece, a mãe era a única pessoa com quem ela se relacionava, e depois ela vai ficar ali vivendo ou tentando sobreviver numa casinha praticamente sozinha, abandonada, né? Porque nenhum adulto quer se responsabilizar,
com o seu irmão, que é um pouco mais velho, mas que trabalha e passa o dia fora. Então ela se cria meio solta, porque além de toda essa dor da perda, além, né, desses processos básicos que já são difíceis, como a própria adolescência, ela também tem que lidar com esse fato que é bastante inusitado. Ela come terra. E a partir dessa terra que ela engole, ela tem visões sobre o passado da pessoa que pisou aquela terra. Então vejam que é um livro bastante simbólico também por conta disso, né? Eu não gosto nem de usar o termo fantástico, realismo mágico, eu acho que isso é o de menos, gente. Uma pessoa comer terra não é nada tão fantástico assim. Existem casos de pessoas que comem terra, né? Então não diria que isso serve como um elemento fantástico para classificar a obra aqui ou acolá. Mas é um fato que ela come essa terra e ela é olhada de uma maneira estranha pelas pessoas, porque apesar de que existem casos, né, não é uma coisa que a gente nasce fazendo, né? Então, claro que chama atenção. E ela come essa terra e ela tem essas visões e as pessoas começam a saber dessas visões. E então vão atrás dela para solucionar casos de pessoas desaparecidas. E aí, muitas dessas pessoas desaparecidas, desses casos que ela vai tentar ajudar a resolver criminalmente, inclusive, né, vão ser de mulheres que foram assassinadas, casos especiais de feminicídio. Mas eu não quero reduzir o livro a um livro que trata do feminicídio, porque ele é bem mais que isso. E eu acho perigoso quando a gente reduz alguma coisa ou quando a gente encaixota, né? Existem casos de feminicídio aqui, mas muito mais que isso, existem esses casos de pessoas que somem e nunca mais voltam. E como os seus familiares lidam com isso? A família aqui e a dor, especialmente das mães, é muito grande. Então, o livro também vai tratar dessa parte que eu não gostaria que ficasse esquecida aqui por quem está me assistindo. É a dor de saber que a pessoa não vai voltar, de que não tem mais remédio para aquilo, né? Mesmo que ela saiba que a pessoa morreu, enfim, não tem acesso a esse corpo. E isso nos remete também a toda essa tradição da Argentina de falar dos desaparecidos da ditadura, por exemplo. Aqui não tem um vínculo estreito com a ditadura, mas tem essa ideia de falar de pessoas que somem e da dor que é não ter mais essas pessoas. Pensar no abandono também, né, desses jovens que se criam basicamente sozinhos nesses subúrbios, do perigo, né, da violência de tudo isso, e das pessoas também que sofrem violência dentro da própria casa. Então são vários casos de violência, de desaparecimento, de morte, que a Come Terra vai tentar de alguma maneira ajudar. Não que ela busque isso, mas as pessoas acabam buscando ela e vai se gerar todo um movimento ao redor disso. Um dos trechos que eu queria ler para vocês é justamente um comecinho aqui do livro, tá na página 26, e esse trecho, gente, fala basicamente, mostra o que eu tô falando aqui pra vocês, né? Ela diz assim: eu a entendia, ela estava procurando alguém, tinha começado a notar que os que procuram uma pessoa têm algo, uma marca perto dos olhos, da boca, a mistura de dor, raiva, espera, transformada em corpo. Algo quebrado, onde vive aquele que não volta. Então, assim, é sobre essas pessoas que está sendo falado aqui, tá? Não é só sobre os feminicídios, não que isso seja pouco, mas queria dizer que o livro não se reduz. E também sobre o crescimento de uma adolescente que está crescendo basicamente sozinha, com a ajuda do irmão. Aliás, é uma das coisas mais legais do livro, né? Como esses dois irmãos conseguem se ajudar de várias maneiras diferentes, eles estão ali um pelo outro, são únicos no mundo, né? E sozinhos. Então, todos os adultos vão embora, porque quando começa a ficar claro que ela tem visões sobre as mortes das pessoas, as pessoas acham isso estranhíssimo. Então, a tia que cuidava vai embora, o pai já não tá lá há muito tempo, né? Então, é um pai ausente, é uma tia que se foi, é ela e o irmão por eles mesmos. E eles vão ter que enfrentar todo o peso de crescer sozinhos, como também o preconceito, a discriminação e essa coisa estranha que é o fato das visões que ela tem. O livro vai por outros caminhos também, vai mostrar muito da realidade desse subúrbio de Buenos Aires, arredores de Buenos Aires, um bairro que tem muitos problemas, né, de segurança, de violência, de gangues que disputam aquele espaço, de drogadição, enfim, coisas comuns aos subúrbios, né, infelizmente, e que poderia ser qualquer outro lugar da América Latina, mas aqui é perto de Buenos Aires. E ela vai então tentar se desenvolver ali e vai passar o tempo. A gente não tem uma marcação do tempo muito marcada mesmo, assim, com data. A gente tem o tempo passando, ela crescendo, mas não tem
números. E isso talvez seja o mais legal do livro, porque ele deixa ele universal, né? Poderia ser em qualquer tempo, poderia ser qualquer adolescente, mas o que eu acho que tem de veia aqui latino-americana é essa tentativa de nos mostrar a nossa conexão com a terra em vários sentidos, desde a Pachamama, né, que para várias culturas indígenas da América Latina é a nossa grande mãe, é a terra da onde a gente veio, mas também essa coisa de colocar a terra dentro de si, né, como engolir a terra para ter essa participação, e também uma marca de que as pessoas deixam um pouco de si na terra que elas habitam, né? Esse pertencimento, essa comunhão. Eu acho isso muito bonito, muito metafórico e muito bonito. E a escrita, eu não posso deixar de comentar, é uma escrita que acompanha muito da personagem, muito da personalidade da Come Terra. É uma escrita seca, é uma escrita que vem como um soco, né? Então, ela não vai ter grandes efeitos narrativos, apesar de que tem muitos trechos bonitos, mas assim, eu quero dizer que ela é uma escrita muito objetiva, com frases curtas, com capítulos curtos, e isso faz com que a gente vá virando páginas e querendo saber o que mais vai acontecer com a Come Terra. Uma das relações que eu acho também mais bonita, eu acho que todo mundo que faz resenha desse livro comenta, mas é impossível não comentar, é a relação que ela tem com a professora, né? Porque, a princípio, quando ela percebe que tem esse dom de prever coisas, ela tenta fugir, tenta não comer terra mais, nunca mais, né? Porque ela descobre comendo terra, inclusive como a sua mãe foi morta, então ela quer fugir disso, mas acontece que a professora, uma professora querida dela, acabou sumindo, então ela precisa agir, e é a partir disso que ela vai começar a atender as pessoas que a procuram para desvendar o desaparecimento dos seus entes queridos. E nisso, né, a relação com a professora vai se estreitando mesmo após a morte da professora, né? E aí sim, em nível de sonhos, né, de conversas, isso é muito, muito, muito legal. Tem outro trechinho que eu gostaria de ler para vocês, que eu acho que tem muito a ver com isso que eu tô falando do efeito do trabalho dessa menina, mas também tem a ver com o pertencimento, com a nomeação, com a identidade, que é uma das questões também muito importantes no livro. Ela se depara muitas vezes com os nomes das pessoas, né? Porque as mães, os familiares acabam deixando ali no seu pátio garrafas com a terra do seu lugar, né, do lugar onde o filho ou o parente morava, para ela engolir, e com o nome. E ela, ao observar esses nomes, ela vai refletir também sobre o que significa isso, né? Chamar a pessoa, olhar para a pessoa com tal atenção. Eu troquei as coisas aqui e eu quero ler, na verdade, para vocês um trechinho anterior a isso que eu tinha começado a mencionar, que é sobre esse abandono dessa jovem, né? Ela que ajuda tantas pessoas e que depois vai ter todas as reflexões aí sobre o pertencimento, sobre o nome, sobre a família e tudo mais. Ela diz assim a certa altura: se meu cabelo continuar a crescer, pensei, eu também vou ser planta selvagem de perna forte, filha do louro. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha me arrancado a tempo, e agora eu estava sentada no degrau da entrada, abraçada às minhas pernas. Ela traz esse período aqui, desse momento de reflexão, quando ela está sentada vendo aquelas plantas que crescem sem cuidado nenhum, né? As plantas que brotam do nada. E ela se vê como uma planta também brotada do nada, porque ela não tem ninguém que a cuide. Então, por isso que ela diz assim, se alguém tivesse me arrancado a tempo, né? A coisa poderia ser diferente, mas ninguém arrancou ela, ninguém nem olhou para ela. Ela tá ali por conta própria. E é diferente, completamente diferente dessas pessoas que ela ajuda e das quais ela recebe os nomes, né, em papel, ela recebe a terra dessas pessoas, enfim. Então, por isso, né, completamente o oposto. Ela ajuda essas pessoas que têm família querendo saber delas e, ao mesmo tempo, ela não é ajudada por nada nem ninguém. E esse trechinho do nome, agora eu acho que eu encontrei a página certa. Ela fala assim, estava olhando as garrafas, né, onde estavam essas garrafas onde estavam a terra das pessoas, que ela tinha que ajudar. Algumas estavam lá há muito tempo e aos poucos iam sendo enterradas, fincadas, letras, nomes e números sendo apagados pela água e pelo tempo, que apagavam tudo menos a dor de quem as tinha trazido até ali e suas vontades, todas abandonadas, menos uma, a de saber onde está. Então, essa vontade de saber onde a pessoa está, né, essa busca pelas pessoas que a gente ama e tudo mais, isso é muito intenso aqui o tempo inteiro e ela vai tratar de marcar isso muito bem, tá? Então,
Enfim, vários casos vão surgir, eu vou deixar isso para vocês lerem. Vai acontecer outras coisas da vida adulta aqui com ela, como, por exemplo, se apaixonar por alguém, uma coisa que ela passava impossível, porque não só ela era mal vista, como também, por conta desse dom que ela tem, né? Como também ela era mal vista fisicamente, né? Uma menina que cresce, torna uma mulher que anda sempre com o cabelo todo estropiado, né, toda escabelada, que anda com roupa suja, então ela não se achava atraente pra nada, e aí ela de repente se vê atraída ali por um cara, e aí isso vai gerar também outras modificações. Mas o mais bonito de tudo, talvez, é ver como aos poucos, muito lentamente e contra todas as expectativas, essa personagem vai tomando conta de si. Ela vai crescendo junto com seu irmão, junto com uma meia dúzia de amigos, e ela vai tomar decisões que vão fazer com que ela cresça, né? E isso é muito legal. Bom, gente, eu poderia falar mais ainda sobre o livro, mas eu vou ficando por aqui porque não quero dar tantos detalhes assim. Eu queria dizer que é um livraço, assim, um livro curto, de se ler muito rapidamente e que traz muitas reflexões pra gente, para além da ideia do feminicídio, muito mais uma questão de identidade, de pertencimento a um local e também uma relação familiar muito intensa, né? Uma relação mãe e filha muito intensa, que vai também fazer a gente pensar em maternidade, em não maternidade, para que vale a pena ter filhos ou não, né? E isso vai ficar muito claro aqui em vários pontos dos diálogos que ela vai travando e eu acho que vocês vão gostar bastante. Também por todo o cenário interior, rural, né? O quase rural da Argentina aqui, que é legal de conhecer, que lembra muito essa senhora aqui, a Selva Almada, outra escritora argentina contemporânea, que aliás, gente, é amiguinha da Dolores Regis. Então é muito legal ver esse diálogo acontecendo entre as escritoras contemporâneas que estão aí muito bem, publicando vários livros muito interessantes. Nesse aqui que eu estou mostrando para vocês, Não é um Rio, esse livro aqui também foi leitura do Lê Latinos, tem resenha aqui no canal, vou deixar recomendado. Também é outro livro curtinho que impacta bastante a gente e aqui também vai acontecer coisas inusitadas, né, numa cidadezinha quase despovoada, no interior, uma cidadezinha que tem as pessoas vão veranear, tem um rio e vai ter várias reflexões filosóficas. Eu acho que ambos livros são muito bons da gente ler e eu recomendo os dois para vocês também. É isso, espero que tenham gostado da resenha de hoje. Comenta aqui embaixo se vocês já leram a Dolores Regis, se vocês já leram a Selva Almada, se vocês têm vontade de ler, o que vocês acharam desse vídeo, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final, muito obrigada apoiadores e apoiadoras do canal por manterem o meu trabalho por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.